Queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez no Propheticast. Eu sou o Felipe Santana. Eu sou o David Oliveira. E pra gente é um prazer rever vocês aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai abençoar a sua vida. Nós estamos com um convidado muito especial. E antes da gente começar esse programa, já queria te pedir um favorzão. Se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Envia ele pra alguém, porque assim o YouTube nos ajuda a abençoar mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir as palavras que serão ditas aqui. Então aproveita o Propheticast de hoje. Se você quer ser nosso patrocinador, ter a sua marca, loja ou serviço divulgado no nosso podcast, você vai entrar em contato com alguém da nossa assessoria pelo Instagram ou em algum dos links que vai estar aqui abaixo, e você vai receber um contato de alguém da nossa equipe e você vai expor o seu produto, sua loja, o serviço que você presta, e nós vamos te ajudar a alcançar mais pessoas com o nosso podcast. Venha conosco fazer parte dessa missão. Nosso convidado de hoje é meu amigo pessoal particular, o Lucas de Carlos, formado em teologia, bacharel, pela Universidade Metodista de São Paulo, é professor, reitor do Seminário Etne, lá no Parque Regina, é host do Esperança Cast, um podcast maravilhoso que eu já tive o prazer de participar, é o marido da Caroline de Carlos, a chefe, o jurídico, quem manda nele. Lucas, muito bem-vindo, seja bendita a minha geração por ter você. Gente, boa tarde, Tirão. É uma alegria estar com vocês, participar desse projeto tão lindo. E eu não sei se eu tenho tanto a contribuir, mas Com certeza eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito agradável. E vamos embora. Vamos lá, primeira coisa. Como foi a sua conversão ou o primeiro contato que você teve com Deus? Bom, eu cresci na igreja, não por escolha, né? Minha mãe, ela se desviou muito cedo. Seus 13 anos, ela veio da Bahia para cá, então ela se desvia. Mas a minha família teve uma pessoa muito importante, que foi a minha avó. Então ela foi a pessoa que ganhou a família inteira para Jesus. E eu lembro que, quando pequeno ainda, sei lá, 7, 8 anos, eu era obrigado a ir para a igreja. Então, domingo à tarde eu não tinha escolha. Qual igreja que vocês eram nessa época? Era a Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, na época eu era de Santa Amaro. E aí, domingo à tarde era a escola dominical. Então o que ela fazia? Ela ia na minha casa e ela me obrigava a me vestir pra ir pra igreja. E era o ódio, o que me consumia era domingo à tarde perder o futebol pra ter que ir pra escola dominical. Uhum. E foi essa pessoa que me levou até o evangelho. Foi ela que me induziu a estar na igreja. Então, a partir dali, eu não me lembro de um dia que eu não estive na igreja. Eu cresci no evangelho, eu cresci no meio, eu cresci lá dentro da igreja. Então, foi a minha vida inteira. Até hoje eu tô aí. E como você veio para a igreja muito cedo, Lucas, você considera que, de fato, você já teve um encontro com Deus ali desde quando você era criança, a sua juventude, ou teve algum momento mais para frente que você considera que, de fato, você teve encontro com Deus de forma mais profunda? Não, na minha infância não. Eu era bem atentado, pra falar a verdade. Eu era o sobrinho que as tias não gostavam, não queriam estar perto, e as tias da igreja também não me suportavam. Nossa. Então eu era bem atentado, nível hard. Pra você ter noção, eu derrubei o armário da minha casa. Misericórdia. A minha mãe foi pro ensaio, eu queria tomar café, e aí eu avistei sempre baixinho, eu avistei a jarra em cima do armário. Eu falei, ó, eu acho que eu consigo. Então eu escalei. Quando eu cheguei em cima pra pegar, eu... Nós vemos que o vício de café não vem de hoje, não, né? já vem lá de trás. Já é antigo. Então eu não era uma criança agradável. Mas a minha família é uma família muito pastoral, né? E tem um primo meu que ele sempre pregou. E aquilo começou a me gerar uma curiosidade. Legal. Eu fui pra igreja e eu não sei qual foi o momento específico que isso gerou em mim. A verdade é essa. Eu sei que em algum momento eu olhei pro altar e falei, é isso que eu quero fazer. Uau. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu olhei pro altar e o altar me chamou. Não é que eu quis, o altar me chamou. E aí eu comecei a orar. E, sei lá, 8 anos de idade eu comecei a orar. Eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas, eu quero esse negócio que essa galera faz. Eu lembro até hoje que no dia 19 de maio de 2010, eu tava num congresso de crianças na minha igreja. E foi um rapaz, um adolescente pregar. E eu falei, hoje é o dia que Deus vai me batizar com o Espírito Santo. Eu não saio daqui sem falar em línguas. Isso é 10 anos de idade, né? Nossa. Olha, eu achava um adulto. E eu lembro até hoje que ele terminou de pregar, ele chamou todas as crianças e ele chamou as mães para orar. Isso me arrepia até hoje falando. E eu lembro que minha mãe se aproximou de mim e colocou a mão na minha cabeça. E ela orou por mim naquele dia. E aquele dia foi o dia que Deus decidiu me batizar com o Espírito Santo.
E pra mim eu tava super contente. Eu falei, nossa, agora eu sei falar em línguas e tal. Agora eu entendo esse negócio, né? Vamos pra cima. Aí eu falei, cara, eu tô tão feliz que eu vou abraçar o pregador. Quero dar um abraço a esse cara. Eu sei lá, hoje, na época, ele deveria ter uns 13 anos. Eu tinha 10 anos. Eu vou abraçar esse cara. Cheguei do lado de fora, ele tava vendendo os DVD de pregação dele. Faz tempo, hein? DVD de pregação. Isso aí, pouca gente sabe o que é isso hoje, né? Cheguei nele, dei um abraço, ele, pai do senhor, pregador. Nossa, obrigado. E aí ele me abraçou, ele não me soltou. Quando ele não me soltou, ele falou, assim te diz o Senhor. Meu Deus. Hoje eu te entrego o ministério da palavra. Glória a Deus. Nossa. Se prepare porque você vai viajar aos 4 cantos. Eu vou te fazer andar por aí. Foi no domingo, no sábado, no outro sábado, eu tava pregando já. Glória a Deus. Depois dali, a minha vida, ela mudou completamente. Meu Deus. Uma criança, um adolescente que queria ser um médico, largou tudo pra ensinar teologia. Glória a Deus. Essa foi o meu encontro com Deus. Você serviu na igreja em outros departamentos antes de ter esse encontro com a palavra? Não necessariamente. Eu comecei a pregar com 10 anos, né? Então, comecei muito precoce. Com 12 anos, eu comecei a liderar adolescentes. Então, posterior ao meu processo de me estar se tornando um pregador, vamos dizer assim, foi a minha primeira experiência liderando adolescentes. Você estava entrando na adolescência e liderando adolescentes. A minha igreja não tinha grupo de adolescentes. Sim. Só que a minha igreja, na época, ela era muito conhecida na região porque todas as crianças falavam em línguas. Todas. Era comum você ter um culto que um adulto estava sentado e a criança levantava para profetizar. Meu Deus. Era normal isso na igreja. E aí, só que a minha geração começou a crescer, né? A galera começou a crescer, eu parei um pouquinho no tempo, mas a gente tava lá. E aí, o que eles pensaram? Vamos fazer um grupo de adolescentes. Não tem, porque a galera que tá muito grande, não dá para ficar nas crianças, mas também não dá para colocar nos jovens. Então, o que a gente faz? Forma um grupo. Formaram um grupo, precisa de um líder. E eu era o que tava pregando na época, eu tava em proeminência na minha igreja na época. O que fizeram? Vamos colocar o Lucas. Olha. Eu sabia o que era liderar? Não. Eu não fazia ideia do BO que eu tava assumindo pra minha vida. E dali pra frente foi quando eu comecei. E aí eu não parei mais, porque com 12 eu lidero os adolescentes, 14 eu lidero os jovens, e até hoje eu tô nessa pegada aí de Há liderar. 25 anos já, né? Que desde os 14. Já deu uma vida aí, há séculos liderando. Então, eu tive essa experiência muito novo, cara, muito precoce. E eu glorifico a Deus, porque eu experimentei coisas que talvez muita gente não teve ainda essa oportunidade. E congregando numa igreja do porte da que você congregava, com muita congregação, demorou de você romper a bolha do ministério? Tipo assim, você pregava em todas as congregações do ministério. Ah, tem uma criança prodígio no ministério. Aí começava a pregar as congregações. Quanto tempo demorou pra parar de pregar nas congregações do ministério e começar a pregar em outros ministérios? Então, no meu caso foi até diferente. Ah, Eu comecei pregando em outros ministérios para depois pregar no meu ministério. nossa. Porque o que acontece? Eu comecei e eu pregava muito longe de casa. Então as igrejas que me chamavam eram muito É, longe. sempre assim. E sei lá, eu morava aqui, eu ia pregar 2, 3 horas na minha casa. E aí pegava o busão e vamos embora. Eu não sabia o que eu tava. Só queria pregar, irmão. Eu só queria isso. Eu só queria entregar uma mensagem do céu para alguém. E eu lembro até hoje que eu tinha uma consagração na sede, né, na matriz. E aí eu tinha jogado videogame a noite toda. Porque eu pregava, mas eu ainda era um adolescente, uma criança. E aí eu tinha um primo meu, a gente virava a noite jogando videogame. Vamos virar a noite? Vamos virar a noite jogando videogame. De manhã a gente vai pra consagração. Vamos? Você aguenta? Aguento. Fechou. Tô na consagração. E aí eu dormi. Eu tava igual eu, Tico. Eu lembro que eu tava encostado na cadeira, a cabeça pro alto, e eu tava dormindo, assim. E quem tava dirigindo essa consagração era um pastor da minha igreja. Ele olhou e falou assim, avisa pro Lucas que eu vou dar oportunidade pra ele. Deus do céu. Eu acordei assustado, falei, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Eu lembro que eu falei Daniel, capítulo 1 de Daniel. E a sede lotada. Eu subi e falei lá, eu tava assustado, tremendo, e era muita informação pra uma pessoa que tava dormindo há 5 minutos atrás. Levanta e vai pegar. Vai lá. E ele falou, ó, você tem 10 minutos. Vai lá e fala. Amém. Eu lembro que depois dali, David, eu desci do altar, literalmente, eu desci do altar dando o número do meu telefone.
Uau. Glória a Eu Deus. lembro que dali pra frente a minha agenda não parou, cara. Então aí foi quando eu comecei de fato a pregar no meu ministério. Aham. Então eu comecei a ir pras igrejas locais, para os outros campos, e aí eu comecei a ficar conhecido porque, cara, tem uma criança que tá pregando aí. É. E Deus sempre me usou muito na área de batismo com o Espírito Santo. Essa era uma marca muito presente no meu ministério. Então, o primeiro congresso de crianças que eu preguei, Deus batizou 15 crianças. Meu Deus. Numa leva, assim, numa leva só. E aí a galera me chamava, então... E aí quando eu ia pregar, ele já falava, ó, no final você ora pro batismo com o Espírito Santo. E aí, irmão, vamos orar pro batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que... Gente, se eu tiver falando... Quando eu falar muito, vocês me podem ir falando. Vai. Porque, Eu tô né, a gente fascinado vai... aqui, eu tô fascinado. Eu fui pregar numa sede de campo, num congresso de crianças. E eu pregando, e só pastor do cabelo branco atrás de mim, né? E aí a gente não tem muito filtro quando a gente começa, né? Não tinha muita ética. Sim. Você não aprende ética No meu tão caso, cedo. nenhum. Não era muito. Você não aprende essa. E aí eu lembro que eu terminei de pregar, irmãos, vamos se levantar, eu vou orar. Eu olhei pros pastores, tudo da cabeça branca, falei, pastores, desçam lá embaixo, coloca a mão na cabeça das crianças. E aí os pastores olham um pro outro assim, minha mãe arregalou o olho. Não. Falou, meu Deus, o que esse menino tá fazendo? E aí eu lembro que tinha duas meninas que elas eram gêmeas. E elas estavam orando intensamente naquela hora. E aí eu coloquei a mão na cabeça delas por batismo com o Espírito Santo. E essas meninas foram batizadas exatamente no mesmo momento. Elas saíram correndo no meio da igreja, as duas de mão dada, falando em línguas estranhas. Meu Deus. Cara, isso foram as experiências que o céu me proporcionou. Então, Deus começou a soprar o meu nome dentro do ministério que eu congregava. E quais você acha que foram os desafios, Lucas, de ter começado o ministério tão cedo assim? Tanto como pregador de fato, como líder de jovens, foi natural? Tiveram muitas oposições por conta da sua idade? Como foi esse processo? Foi difícil. Porque pensa assim, ser pregador já é difícil, não é fácil. Você ser pregador criança é mais difícil ainda. Porque eu enfrentei muito essa barreira da idade. Você é descredibilizado, né? Descredibilizado. Então, beleza. Pensa assim, um cara de 14 anos liderando um cara de 30. É. E aí você olha pro cara de 30 e fala assim, ó, você tem que fazer isso daqui. O cara de 30 vai olhar e falar, o que esse moleque tá fazendo? Né? E aí eu enfrentei muito essa questão da descredibilização. E a juventude, cara. Porque nessa época é a época que os meus amigos estavam fazendo o quê? Indo jogar bola. Eles estavam na farra, eles iam, na época da escola, sair pra ficar com as meninas. E aquela coisa da juventude. E aí eu tinha que olhar pra dentro de mim e falar, eu não posso fazer isso aqui. Deus me chamou pra algo que é maior. E tinha horas que os meus amigos iam sair pra um cinema, eu tinha que olhar e falar, eu não posso. Porque eu tenho que me trancar no meu quarto, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que estudar porque amanhã eu vou pregar. Eu vou abrir mão disso. Então acho que o maior desafio não foi nem a questão da credibilidade. Foi abrir mão. Porque eu era muito novo. E eu tinha que abrir mão de muita coisa. E chegar no altar no outro dia para oferecer para a igreja uma mensagem que Deus tinha que me entregar. Então é muito difícil. Essa fase da juventude é difícil. Por si só ela é difícil. E aí eu passei por esses dilemas. Tem horas que você olha e fala, meu, isso aqui não é para mim. Porque tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo, né, aquela coisa, ó, isso aqui é legal. E aí chegava, teve uma vez que um rapaz na minha escola, ele chegou com uma pedra, falou assim, por Deus estar no céu, ele colocou na ponta do meu nariz, fez assim, ó, cheira, tá aqui, ó, é só você falar que você quer. Nossa. Na hora eu olhei pra ele e falei, desculpa, eu não posso fazer isso, cara. Eu sou cristão, isso não compactua com a minha fé. E foi nesse meio que Deus começou a me provar. Porque dentro da minha escola começou a manifestar pessoas endemoniadas. Meu Deus. Então, tipo assim, pensa você com 14 anos, olharem pra você, eu tá na sala de aula, a sala fechada, baterem na porta e falar, o Lucas tá aí? Por quê? Porque manifestou na sala do lado. E não tem ninguém pra expulsar. Chama ele. E aí eu tinha que ir. E aí isso me gerou um problema. Porque a diretora da escola olhou e falou assim, então, Lucas, eu respeito a sua religião, mas você vai ter que parar de fazer isso. Eu olhei, ousado que... Então fala pra mim parar de cair demoniado. Fechou, então vocês se viram aí. Beleza, eu tô ajudando vocês e vocês não querem. Me ajude a te ajudar. Eu olhei pra ele e falei, desculpa, eu não vou poder parar de fazer isso. Porque se tiver endemoniado, eu vou expulsar. Aí dali pra frente começaram a me chamar de pastorzinho na escola. Uau. Então foi os desafios que eu enfrentei
E eu acredito que é o desafio que a nossa geração enfrenta, né? De você ser jovem e você amar o altar. E aí você tem que escolher ou o altar ou a sua carne. E a gente já tem a grande dificuldade do que você mesmo comentou, né? Do jovem ter tantas coisas para renunciar, tantas coisas para abrir mão e permanecer na igreja. E foi o que me chamou a atenção, esse sentimento de renúncia tão novo, que muita gente que tem muito tempo na igreja ainda não abre mão de certas coisas por puro capricho. Né? E você muito molequinho, você fala, não posso, eu tenho que renunciar. Como foi entender a renúncia nesse nível? David, se eu te falar que eu tenho uma resposta, eu tô mentindo, mas eu amava tanto a Deus e amo ainda, que de alguma forma eu entendi que aquilo era necessário. Eu entendi que era necessário, se eu queria viver extraordinário, eu precisava fazer o extraordinário. Meu Deus. Eu queria muito de Deus, então de uma certa forma, a minha família me deu esse suporte. Os meus primos, que na época alguns já eram pastores, e eu lembro que ele falou assim, Lucas, você quer ser cheio de Deus? Então ore e leia a Bíblia. Essa foi a virada de chave. E porque eu entendi, eu quero isso, então eu tenho que estar no altar. Eu preciso orar, eu preciso me consagrar. E aí eu fiz. Sabe, você só faz. Não tem você ainda não tem o objetivo, eu quero chegar aqui. Tanto que eu não escolhi dar aula de teologia. O ministério me levou até isso. Eu não queria isso. Se eu falar, cara, qual é o seu sonho de vida? Eu queria agora ser um médico rico, milionário e tá bem de vida. Eu queria estar com sucesso. Só que Deus olhou pra mim e falou assim, eu vou mudar a sua vida. Você quer uma coisa, eu quero outra. E aí eu entendi que o meu querer, ele era subjugado ao querer dele. E aí, cara, eu só fui. Sei lá, e aí eu não me arrependo. Foi a melhor Glória a escolha Deus. que eu fiz na minha vida. Glória a Deus. O altar tá aí até hoje. E a maravilha do evangelho é justamente essa, né? Quando os nossos planos, eles se alinham com os planos de Deus, que é onde nascem os verdadeiros milagres. Exato. Quando os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus. É a famosa oração de Ana, né? Ana tá orando por um filho incessantemente há tanto tempo, e o filho só vem quando Ana fala, eu quero, mas eu vou primeiro precisar entender o que Deus quer. Exatamente. E Deus queria um profeta, a Ana queria um filho. Juntou as duas coisas, Exatamente. Samuel tá aí. É a oração de Mateus 6. Faça a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. A oração, e esse é o segredo do ministério, é que a vontade que é feita no céu, da forma como ela é feita no céu, ela se cumpra assim na terra também. Então, quando é que nós estamos alinhados ao plano divino? Quando aquilo que é feito no céu, ele é espelhado na terra. Quando Hebreus fala do tabernáculo, o tabernáculo da terra, ele é apenas uma exemplificação daquilo que já está no céu. Perfeito. Então, nós precisamos entender que a nossa vida e a nossa vocação, ela só é um espelho de uma vontade que já está lá. Se nós entendermos isso, nós vamos ter uma vida plena em Deus. Maravilhoso. É por isso que Salomão escreve que, ao seu tempo, Deus fez tudo formoso e perfeito. Exatamente. Formoso é o que ele planeja e perfeito é o que ele concretiza. Exatamente. Só que falando sobre vontade de Deus, talvez tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, novos na fé, amadurecendo agora, pensando, mas como é que eu sei a vontade de Deus, o que Deus quer pra mim, o que Deus quer que eu faça? Qual o conselho que você poderia dar pra essas pessoas? Cara, é aquilo, né? Às vezes a gente tenta muito achar um padrão. E não existe um padrão nisso. A única coisa que você pode fazer é estar lá dentro. Esteja em comunhão com a sua igreja, esteja em comunhão com o corpo. Ore, consagre a Deus. Por que eu digo isso? Porque quando Deus chama Ezequiel e Ezequiel descobre a vontade de Deus, ele está à beira do rio Quebar, na Babilônia. Quando Jeremias descobre a vontade de Deus para ele está se preparando para ser um sacerdote. Quando Samuel descobre aquilo que é a vontade de Deus para ele está deitado na cama para dormir. Então não existe um padrão. Existe um momento em que Deus vai te chamar para a vocação. Muito bom. Sabe, eu não poderia olhar e falar assim, ó, faça isso daqui, porque funcionou para mim. Funcionou para mim. Mas talvez não tenha funcionado para você, talvez tenha sido diferente para vocês dois. A única coisa que se assemelha ao chamado e à vocação é estar lá dentro. Porque ambos estavam servindo a Deus. Todos aqueles que foram chamados estavam servindo a Deus nas suas determinadas vocações. Então Samuel estava servindo no templo, o Jeremias estava servindo para ser um sacerdote e o Ezequiel também não poderia ser, mas já estava pronto para ser um. E aí o que Deus faz? Eu quero você. Então a nossa geração precisa aprender a servir. Sirva e Deus vai te entregar uma vocação. Você casou muito novo. Sim. E como foi isso?
pra você? Tipo assim, você falou, o moleque tá estudando pra pregar e jogando videogame, agora você vai casar. Cara, é porque assim, eu fui pregar numa igreja e aí eu conheci a Carol. E aí eu falei, vou congregar nessa igreja. Aonde você está hoje? Não, na época a Carol era de uma igreja, eu era da ADSA. Aí eu fui pregar nessa igreja, eu tinha um amigo em comum lá. E aí ele falou, vem congregar aqui e tal. Mas não tinha nada que me prendesse a igreja em si. Aí ele falou, ó, tem uma jovem lá. Eu olhei e falei, deixa eu conhecer. É de Deus. Eu senti que é do céu. E aí eu fui conhecer a Carol, eu congreguei lá com ela. Foi quando nós começamos a namorar. E aí nós olhamos um pro outro depois de, acho que 3 anos. Falou, vamos casar? Vamos casar. Eu tava desempregado. Quantos anos? 21. É isso? 21. Se eu tiver errado, vida, me perdoe, tá? 21 anos. Ela estava com 20. Foi um tempo, assim, que Deus trabalhou muito a nossa fé. Porque foi na pandemia. Nós decidimos nos casar na pandemia. Então, é aquele caos todo. E aí eu lembro que a gente estava sentado no ponto de ônibus. Nós decidimos casar. E aí ela falou, vamos atrás do sítio. Nesse momento eu tava trabalhando. Vamos atrás do sítio? Vamos. Fomos procurar tal, achamos o sítio. E aí, quando eu tô pra assinar o contrato, o que acontece? Eu fico desempregado. Sem dinheiro, irmão. Pandemia. Eu passei praticamente a pandemia inteira desempregado. E aí, no dia de a gente assinar o contrato, tinha que dar 20% do valor. E eu fui no carro, Senhor, eu não tenho esse valor, eu não tenho de onde arrancar 20%. Eu não tenho nem 1% desse dinheiro. Então, se for do teu projeto, se for da tua vontade, dá um jeito. Eu lembro que a gente chegou lá, irmão, eu parecia patrão. Eu cheguei com uma confiança na frente do dono do sítio e falei, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, pode fazer isso aqui que é assim. Fechou, vamos assinar o contrato. É X valor. Não tem problema. Eu tava com a fé e a coragem. Vamos. Uma caneta e um sonho. Só que aí eu vou falar o que Jesus falou pro centurião. Nem mesmo Israel tem tanta fé. Não, pura fé. E aí tinha os 20%. Eu falei assim, é agora. Porque ela pegou o contrato, me entregou o contrato e falou, ó, assina. Eu falei, e os 20%? Aí ela olhou pra mim e falou, não, fica tranquilo. Depois você resolve isso daí. Falei, entendi. Então o Senhor deu o sinal, eu tô indo pra cima. Irmão, o nosso casamento foi a mão de Deus. Glória a Deus. Porque no dia do casamento era pra chover. Claro que não dá tempo de eu contar toda a nossa experiência, mas no dia do casamento era pra chover e o nosso casamento era semi-aberto, vamos dizer assim. Se chovesse, ia acabar com o meu casamento. E eu lembro que eu fui no carro e eu fiz uma oração. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é que... Entendam isso. Elias no século XX. Não vai falar, nasceu o novo Elias, né? Tá lá a manchete. Segundo a minha palavra. Não chove hoje. Eu lembro que eu olhei pro céu e eu falei, Senhor, o Senhor manda, né, em tudo. Segura a chuva. Deixa só a gente casar. Casou. Chove o que o Senhor quiser chover. Mas pode mandar um segundo dilúvio. Por Deus está no céu. Nós casamos, aconteceu tudo. Quando não tinha mais nada pra fazer, acabou a última filmagem do casamento. O que acontece? Choveu. Irmão, foi a pior chuva da minha vida. Teve padrinho que quase perdeu o carro. Mas foi o momento em que Deus mais nos surpreendeu. Porque nós decidimos nos casar em santidade. Eu decidi assumir um compromisso com a pessoa que hoje ela é quase 100% do meu ministério. Eu tava falando com vocês aqui. A Etne depende dela, o podcast depende dela. Ela é literalmente ossos dos meus ossos. Ela tá aqui do meu lado. Lucas, e você falou uma coisa que mexe muito comigo. Eu conversava com os meus discípulos, inclusive essa semana, eu e o David, em relação a isso. Você decidiu casar em santidade. Eu lembro quando eu fui pedir eu fui da moda antiga, né? Eu fui pedir a mão da minha hoje esposa em namoro para os pais dela. Eu também. Pastor presidente de uma igreja, crentes há mais tempo do que a gente tem de vida e de história. Tremula, né, varão? Rapaz, eu tremia, eu sentei naquela mesa. Uma comida nunca demorou tanto pra descer na minha garganta. Eu falei, meu Deus do céu. Fui pedir ela em casamento.
E ele deixou, abençoou a gente e tal. Só que ele colocou uma condição. E algo que você falou aqui, eu queria que você comentasse sobre isso. Ele disse: eu deixo você casar com minha filha, só que você tem 3 anos. Você vai namorar, você vai noivar, você vai casar. Passou de 3 anos, acabou. Você tem 3 anos pra namorar, noivar e casar. Por quê? Porque com tanta experiência, ele entende que namorar, um namoro cristão, namorar em santidade, exige um nível de renúncia que às vezes a gente não tá preparado pra isso. E você, como disse, você decidiu ter um relacionamento de santidade, casar em santidade, ficou 3 anos ali pra casar. Como que foi esse período? Como é que o jovem ele consegue vencer essas guerras? Qual o conselho que a gente dá pra um jovem que tá justamente nessa fase, carne gritando, casa Cara, logo? É aquilo, eu não lembro quem disse isso uma vez, mas ele disse assim: você se converte, os seus hormônios não. O Sim Barreto. O seu hormônio não se converte. Sabe qual é o nosso erro? O erro da nossa geração? Achar que é forte demais. O erro da nossa geração é colocar em si uma força que a Bíblia diz que a gente não tem. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Nós depositamos em nós uma força que nós não temos. Então é mais ou menos assim: ah, não, eu aguento. Você aguenta? Aguento. Não, mas você é forte? Sou forte? Oxi. Aí o cara vai namorar 50 anos pra casar. Nesse meio desses 50 anos, meu amigo, o risco de você cair é muito grande. O risco de muitas coisas acontecerem aqui é muito grande. A grande questão é: a nossa geração precisa ter objetivo. Eu entendo que eu sou fraco. Entendendo que eu sou fraco, eu coloco um objetivo. Eu não namoro pra brincar. Eu namoro pra casar. Muito bom. E casar não é ser feliz. Casar é fazer alguém feliz. A gente precisa colocar isso na nossa geração. A nossa geração precisa aprender a ter compromisso. Muito bom. A gente tá... Os jovens hoje eu lidero os jovens. Quando a gente vê o jovem começando a namorar: você quer namorar? Quero. Por quê? Não sei. Porque tá todo mundo namorando, ué. Eu conversei com... sozinho. Ai, mas eu amo ela. O cara tem 15 anos de idade, não trabalha, mora com... Ele não tem dinheiro pra comprar uma bala, ele quer namorar. Eu falo: irmão, vai trabalhar, porque se a sua namorada quiser um hot dog, você vai ter que pedir pra sua mãe pra comprar um hot dog. Olha que vergonha. E aí... a grande questão é essa. É colocar um objetivo. É olhar e falar: eu preciso honrar a mulher que está comigo. Eu preciso honrar o cara que está comigo. E aí parte das escolhas. Porque a gente quer o Isaac, mas a gente tá ficando com um monte de galera aí que não é o Isaac. A gente tá passeando, quer a Rebeca. Mas ó, uma galera tá vindo atrás. Então a grande questão é essa. É entender que eu sou fraco. É colocar um objetivo e é escolher certo. Muito bom. Não adianta. Não muda depois que casa. Escolha certo. Eu dava palestra pra solteiros, que é uma área que eu tenho expertise pra falar. Não, porque eu explicava muito da diferença entre solidão e solitude. Solidão é sozinho e mal, solitude é sozinho e bem. Se você não funcionou solteiro, filho, com alguém que você não vai funcionar mesmo. Aí eu falava nessa palestra pra solteiro que não existe pessoa certa, existe pessoa errada. Qualquer pessoa que não é a pessoa errada, já é a pessoa certa. Exatamente. É saber escolher. Boa. Vai por eliminatória. E Lucas, hoje você tem tanto tempo, né, já liderando jovens dentro desse caminho. Quais você tem visto que estão sendo os maiores desafios do nosso jovem hoje? Seja na vida secular, no ministério, o que você tem percebido dessa nossa geração? A carnalidade. Esse é o desafio, é a carnalidade. E por que eu digo isso? Eu não sou saudosista, tá? E aí quando a gente fala tem muito tempo que você faz isso, parece que eu já sou de idade, né? E eu só tenho 25 anos. Eu tô induzindo as pessoas a isso. Eu pensei, vão achar que eu tô com 50 anos. Ele fez a mesma coisa no meu podcast. Eu falei: eu tenho só 25. Mas eu peguei uma transição de tempos. E sem saudosismo. A geração que se passou, ela tinha uma espiritualidade muito latente. E a nossa geração, ela perde um pouco da espiritualidade. A nossa geração, ela quer muito de Deus. Ela entrega pouco. Nós queremos, e aí como líder de jovens, eu vejo os nossos jovens com tanta intensidade, mas com pouca constância. Então não adianta eu ser muito intenso no sábado e no domingo, na segunda-feira eu cedo. O que adiantou?
O que adiantou você rodar, pular, sapatear, falar em línguas estranhas sábado e domingo? Acabou o culto de domingo, na segunda-feira a proposta veio e você aceitou. O grande desafio da nossa geração é esse. É constância. É fazer sempre a mesma coisa. É ter uma vida de oração. Por que eu digo isso? Porque se eu sou constante em Deus, independente do ambiente que eu estou, eu frutifico. Por que a nossa geração perde tanto no ambiente secular? Porque o nosso espiritual não está forte. Nós cedemos na faculdade, nós cedemos no trabalho, nós cedemos com os amigos. Por quê? Porque a nossa carne fala mais alto. Eu gosto do texto de Paulo aos Gálatas, quando ele escreve, acho que é no capítulo 5 de Gálatas, e ele fala que há uma luta. E é uma luta entre carne e espírito. Porque o espírito luta para que você não faça a vontade da carne, e a carne luta para que você não faça a vontade do espírito. A grande questão é o que te governa. Muito bom. A grande questão é o que governa o seu coração. E o que governa o nosso coração é aquilo que a gente alimenta mais. O que a Exatamente. gente mais alimenta tem mais força. Aí o cara passa o dia todo ouvindo o rap dele, o cara passa o dia todo assistindo as coisas dele, ele passa o dia todo em sites que não é pra ele estar, aí ele chega no culto à noite. Não, aqui é o meu momento. Irmão, o culto é só a ponta do iceberg que você já tá fazendo lá em casa. Só que como que a nossa geração vem e se rompe se dentro de casa nós não temos secreto? Muito bom. Como que nós vamos chegar no altar e vencer na faculdade, que hoje é o ambiente de maior luta, hoje da nossa juventude, se dentro de casa nós não temos vida com Cristo? Muito Desculpa, nós vamos continuar cedendo ao pecado. Lucas, em Levítico 6, Deus fala para Moisés que acenderia o fogo no altar e que todo dia, de manhã e de tarde, um sacerdote deveria ir e colocar lenha para manter o fogo aceso, porque acender o fogo do altar é trabalho de Deus, manter o fogo aceso é nosso trabalho. Só que não era qualquer lenha que o sacerdote podia colocar no altar. Existiam pelo menos 2 tipos de lenha que não podia ser. Uma delas era a lenha que era muito pequena. Porque a lenha muito pequena, ela acende com muita facilidade. Você colocou lá, ela vai pegar fogo. Só que ela também apaga com muita facilidade. Porque lenha pequena, ela acende só enquanto o culto tá rolando. Exato. Só enquanto a reunião tá acontecendo. E você falou isso, me veio isso à mente. A nossa geração hoje é muito disso. É a geração que acende muito rápido, só que apaga muito rápido. Acende no congresso na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, meu amigo. Acabou. Já não tem mais fogo. Quantas vezes a gente foi pregar no congresso da mocidade, 70 jovens, 150 jovens. Passa 2 semanas, a gente é convidado para um culto de domingos, tem 10 é muito. Exatamente. Porque quer estar no congresso, vestir a roupa, a camiseta, cantar os hinos e... whatever. É uma espiritualidade de 3 dias. É. Então a gente não tem espiritualidade. Isso não é espiritualidade. É. A espiritualidade, ela está na demanda do meu ano. Eu não chego no congresso espiritual. Eu transbordo no congresso. Eu transbordo de algo que eu já carrego. Muito bom. Porque a função do sacerdote era todo dia repor lenha. O problema é que a gente quer o fogo aceso sempre, mas o que consome o nosso altar é cinza. Uau. A gente tem 362 dias no ano pra fazer, mas nos últimos 3, é aqui que o negócio vai pegar. Aqui vai virar minha vida. Como? Entende? Como é que sua vida vira se no resto do seu ano você é um carnal? Você quer ver uma coisa? Outubro, novembro, comecinho de dezembro ali é época de congresso, né? Principalmente outubro e novembro. Meu amigo, vai no monte. Outubro e novembro. Lotado. Sexta-feira, 10h30 da noite. Tá cheio de gente, cheio de gente. Vai fevereiro. Época de carnaval. Não. Aí os jovens estão aonde? No carnaval. Entendeu? Tá lá! Misericórdia. E glória a Deus por algumas igrejas, e tudo pra igreja mais caro, que conseguem fazer um retiro de carnaval, que arrebatam os jovens daqui, levam pra esconder lá no meio do mato, pra não ficar aqui nesse período. Exatamente. Eu tenho falado na minha igreja uma coisa, com os nossos jovens. Eu já tenho a oportunidade de ministrar lá pra gente. Nós precisamos criar cultura. Nós não podemos ter obrigação, nós precisamos gerar cultura. Perfeito. A cultura de uma vida espiritual com Deus. Então, se eu gero a cultura da oração, eu oro porque está intrínseco em mim. A cultura é aquilo que move uma sociedade. Então, todo povo, que por pequeno que ele seja, ele é movimentado através de uma cultura. E o Brasil é rico disso. Então, se eu estiver aqui em São Paulo, a cultura é uma, se eu for pro Sul é outra, se eu for pro Nordeste é outra. Qual é a mentalidade? Vamos gerar uma cultura. Uma cultura que esses jovens sejam espirituais todos os dias. E quando é que isso acontece? Quando eu entendo que eu preciso de Deus.
Muito bom. E a verdade, eu falo muito sobre cultura em reuniões empresariais. E uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo é: todo lugar tem uma cultura. Todo lugar. Não existe nenhum lugar que não tenha uma cultura. Exato. A questão é, se você não colocou aquela cultura ali, qual é a cultura que está lá? Então, se a Uma gente... cultura tem. Uma cultura tem, com certeza. Então, se a gente não tem a intencionalidade de uma cultura de jejum, de uma cultura de oração, uma cultura, pelo menos, de apostasia, em algum momento a gente vai ter que enfrentar. Exatamente. E a nossa geração flerta com isso. Algo muito legal foi que nessa questão de criar uma cultura, eu, com alguns amigos, nós começamos desenvolver um projeto chamado Escola de Avivamento, que era um evento de 3 dias, o negócio fluiu, falando, a gente precisa de alguma coisa para manutenção disso que a gente começou a receber de Deus durante o ano. Foi quando a Escola de Avivamento virou o Rema como conferência. E era uma conferência de 1 dia. Era 1 dia que a gente dava pra fazer isso. Só que o resto do ano, não que a gente ficava desassistido ou abandonado, é que a gente não tinha muito o que fazer, não tinha muito contato. Aí do Rema nós transformamos o Escola de Discípulos, que começou a ter um discipulado e tal. Hoje o Rema virou uma visão. Hoje a gente, além de uma conferência, a gente tem uma escola de discípulos, a gente tem um negócio só pra meninas, a gente tem a escola dos músicos, não pra ensinar a tocar pra Deus. Exato. É uns músicos que sabem tocar, mas eles estão aprendendo a não tocar porque sabe, a não tocar porque aprendeu, a servir a Deus com o dom que ele tem. Quando a gente cria uma cultura, tudo que a gente faz pra glória de Deus. O Felipe, ele lida com empresários e o Felipe ensina a ganhar dinheiro pra glória de Deus. Ser investidor pra glória de Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa pra glória de Deus, o mundo vê, a gente fala, não, ser crente é viver bem. Ser crente é ter propósito. Ser crente é ter um objetivo de vida. Exatamente. E o que te influencia muito nisso é ter pessoas que façam isso. Eu lembro que na pandemia foi uma época que a gente não podia ir pra igreja, né? Então a igreja fechou. O que você faz? Gente, e aí eu quebrei uma regrinha básica da pandemia. Eu reuni alguns amigos em casa. Então toda sexta-feira era sexta de oração. Não interessa se você tivesse compromisso, cancela. É sexta de oração. Com seus jovens. Com os amigos. Na época a gente não podia reunir os jovens, então eu reuni amigos. E Quantos, foi a melhor... mais ou menos? Uns 10. Então, aglomeraçãozinha básica. Vamos orar. O que você tem lá? Oração. Vai ter pregação? Não. Oração. Vai ter louvor? Não. Oração. Vai orar quanto tempo? Não sei. Tinha dia que a gente orava 30 minutos. Tinha dia que a gente virava a noite orando. Sem padrão. Mas foi algo tão surreal na nossa vida que pessoas que foram lá foram transformadas só pra orar. Só pra orar. Meu Deus. Porque quando você cria isso, você gera um ambiente de transformação. Muito bom. Na pandemia, Deus me deu a oportunidade de começar 8 células. Na pandemia. Não podia ter culto. Uma amiga minha, Amanda, falou, tem como você vir orar aqui em casa? Falei, quem? Não sei, chama os mais chegados, assim, uns 30, 40, 50 mais chegados, assim, pouca gente, nada muito. Só os mais próximos. Não, e a gente não sabe brincar de célula, porque eu já fui em célula que era muito chata, pelo amor de Deus. Então assim, 3 pessoas e só. A mais legal tinha um violão. Felipe Santana, que já é muito mais hardcore do que isso... Uma bateria, as caixas de som, microfone. Fecha a rua. Fecha a rua. Não sabe brincar, né? Não. Célula do Felipe. A gente fez uma célula, uma na laje com 70 pessoas, uma na garagem, quase 100. Fechou a rua pra fazer a célula. E a gente começou essas 8 células e a gente ficou muito intenso nisso. Doeu um pouquinho quando parou, mas a gente não sentiu tanto o efeito de não poder estar na igreja na pandemia. E um dos amigos meus que pediu pra fazer uma célula na casa dele, falou no momento que a igreja fechou, a igreja estava dentro da minha casa. Tipo assim, e continuou fluindo e não perderam esse ambiente de revelação da palavra, do fluir de Deus. Porque, Lucas, teve muita gente na pandemia que aproveitou pra desviar. Exatamente. Já não tava querendo ir pra igreja. Outra coisa que mexe bastante é a questão da hipocrisia. A gente até falou isso outro dia, do pessoal quando viu o avivamento de Asbury, o culto que durou uma semana. Ai, como eu queria que acontecesse na minha igreja. Passou 10 minutos do horário. Ué, não culto que não acaba. Se acontecesse, se fosse na sua igreja, você não ia Você era o primeiro a ir embora. O miserável era o que tava reclamando. Mas sabe por que tem muito disso? Que o David estava comentando. Na pandemia, você vê a quantidade absurda de pessoas que se desviaram, largaram da fé. É porque na pandemia as pessoas precisaram aprender a lidar com seus piores inimigos. Elas mesmas. E não só isso, a internet tomou uma força muito grande. Então muita gente que já queria parar,
usou a velha desculpa. Eu sou igreja dentro de casa. A igreja sou eu. A igreja sou eu. É a grande mentira do diabo. Você que tá assistindo, você não é igreja. Pode continuar, Lucas. Desculpa te falar isso. Porque aí a galera do YouTube foi crescendo. E eu ouvi uma palavra esses dias que mexeu comigo, cara. E a pregadora falou o seguinte: Deus te deu conhecimento, Deus te deu graça, Deus te deu ferramenta e você não faz. Enquanto isso, tem alguém que não tem conhecimento, que não tem unção, mas tem a ferramenta e tá fazendo no seu lugar. E eu aprendi uma coisa: no jardim que Adão se cala, a serpente fala. Meu Deus. Meu Deus. E aí, os desigrejados começaram a surgir. Por quê? Porque, de uma certa forma, muita gente se calou. E aí a galera do Satanás começou a falar no YouTube: você é igreja, você não precisa ir pro templo, fica dentro de casa. E aí foi revelando algo que já estava intrínseco no coração da galera. Porque o pecado ele não acontece de uma hora para outra, ele cresce. Porque se a gente tomar por base, por exemplo, Ezequiel capítulo 28, como muita gente interpreta assim, sendo uma profecia acerca da queda do diabo, o que o texto diz? Que Deus viu que foi crescendo no coração dele. Ou seja, com o tempo, foi crescendo algo no coração. O tempo é o que revela o bom e o ruim. Exatamente. Então a pandemia só revelou aquilo que estava no coração de muita gente. Uau. E, já que falamos nesse assunto... Em que momento? Eu sinto a hora da vingança do David agora. Em que momento, no seminário teológico, você falou: não, eu tenho que ser um apologeta contra essas pessoas? Antes de você responder, eu queria dizer que da outra vez que nós gravamos, nós falávamos dos falsos apologetas, então cuidado. Vou tomar cuidado agora. Tem um podcast que eu gravei com o Lucas. Assistam pra você ter o contexto do que tá acontecendo aqui. Antes de esquecer, a canequinha é sua, tá? Opa! É um presente. Que maravilha! Nossa, vai ficar lá... Gente, eu amo caneca. Eu sou o doido da caneca. Eu Então, também. vai ficar lá na minha estante das Vai- canecas. Felipe também tem várias. Não, eu sou Vai doido da caneca. colecionando dos congressos das igrejas. Isso, eu vou... E aí, quando não eu ganho, eu compro. Mas deixa... Então... Igrejas que forem nos convidar pra pregar esse ano. Caneca não cabe mais. Não cabe mais caneca. Não é que a gente não gosta, é que não cabe. Não tem espaço. As panelas já saíram do armário. Camiseta. Vai por aí. Entendeu? Vai nessa Esse é o linha. caminho. E, gente, então... Quando foi que eu percebi? É porque assim, como eu disse, a minha esposa, ela me polda muito no sentido de que ela fala assim: Lucas, cuidado, porque você é muito direto. Mas é porque eu não tenho papa na língua. Explica primeiro, pessoal, o que é um apologeta. Então, o apologeta é aquele que faz apologia a algo. Quando eu falo de apologética cristã, é aquele que defende a fé cristã. Então, aquele que defende a fé cristã, ele é um apologeta. Os apologetas, eles estão para defender a fé. Paulo, por exemplo, quando ele escreve as igrejas da Galácia, é uma carta que eu acredito ser uma carta apologética, porque Paulo combate as heresias do judaísmo que estavam voltando para a igreja, né? Tanto que Paulo olha para a igreja e fala assim: eu quero saber, mais ou menos assim, né? Contextualizando NTLH, eu quero saber quem foi o infeliz que tirou vocês daquilo que eu ensinei. Quem foi que seduziu vocês? Porque eu ensinei vocês e agora vocês estão se desviando. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que show da Xuxa é esse? Então, eu percebi, David, porque assim, eu já não tenho papo na língua. Tá errado, pronto, acabou, não tem Eu acho que modelo. essa é a primeira qualidade de um apologeta. É. Eu não ter medo de falar o que Não, vai eu não, tenho, desagradar. eu não tenho medo, eu não tenho vontade de agradar, eu não tenho vontade de... Ah, mas você pode ser cancelado. Não tem problema. Por amor a Cristo, eu tô prontinho pra perder minha vida. Eu não tenho problema com isso. Pelo evangelho, pela palavra de Deus, eu compro qualquer briga. Eu não entro em brigas que não são minhas. Mas se eu aceitei carregar essa palavra, a minha missão é defendê-la. Então eu percebi o quê? Que a igreja tá entrando numa neura de que assim... Gente, vamos tomar mais cuidado. Vamos falar com mais cautela, porque senão a gente vai machucar. Apologética não é ataque. Apologética é defesa. Como eu penso? Não sei se vocês concordam comigo. Eu penso assim: falou de lá pra cá, eu falo daqui pra lá. Com certeza. Perfeito. Atacou minha fé, o meu Cristo, irmão, pode ter certeza. É. Eu vou me levantar e eu vou defender. Então eu percebi que a igreja tava indo por um caminho de conformismo e agradar a galera. A igreja, em vez de aderir o teologicamente correto, quis aderir ao politicamente correto. Isso! Então a gente agrada a galera que trabalha com essa mão, a gente tem a galera, né? E aí a gente foi indo. E o que foi me estressando é a igreja não foi falando nada.
As grandes vozes não foram falando nada. Gente, por que é que ninguém tá falando nada? Por que é que ninguém tá se incomodando? Será que só eu tô vendo isso? Será que só eu tô vendo as igrejas ditas inclusivas crescendo e a gente tá como se nada tivesse acontecendo? Normal. Tá tudo bem assim pra vocês? Não, não tá tudo bem. Se a palavra de Deus diz que não tá e que é pecado, pronto, acabou. Aí é onde entra minha esposa. Porque eu falo e ela fala assim, amor, cuidado. Porque você pode qualquer hora dessa ser cancelado. Então eu percebi durante o seminário que eu precisava defender a minha fé com mais ênfase. Porque a gente tá num conformismo muito grande. Quando você iniciou no curso teológico, você já se imaginava no futuro ser um apologeta tão aguerrido? Falou, não, eu vou ser apologeta. Não, não era a minha intenção. Qual era a sua pretensão quando você começou o seminário? Conhecer a Bíblia. Essa era a minha maior pretensão, sabe? Eu fui pro seminário... Assim, vamos lá. Eu era muito novo. E o que me chamou muita atenção foi o anel do teólogo. Ah, nossa! Entendeu? Aí eu falei, vou fazer teologia, logo tem um anel de teologia. Eu queria... Porque o pessoal tinha essa neura. Imagina se ele soubesse que dava pra comprar no Mercado Livre. Depois na Conde, meu amigo, na Conde. Descobri, porque eu fui ver que tinha muito pregador que não era... Sim. E tinha um anelzão. Falei, caramba, dava pra ter feito isso. Eu perdi 3 anos. Então, eu só queria estudar a Bíblia, cara. Só queria aprender de Deus. Minha sede sempre foi essa. Aprender pra poder passar. Eu sei que essas duas histórias elas vão se alinhar. E em que momento que você saiu da ATSA e foi para De Nova Esperança e lá teve a oportunidade tanto de liderar os jovens quanto de fundar o Etne? Mano, assim, e aí eu mando um abraço pros meus pastores, pastor Ivo e pastor Ale. Pastor Ale, eu amo vocês. Esse casal é sensacional, cara. E eu digo isso sem demagogia, eles são sem incríveis. hipocrisia de coração. O quanto eles são importantes pra minha casa. Porque eu tava numa fase, David, que eu sempre cuidei da área de ensino. Eu cuidava da escola bíblica. Só que começou a acontecer algumas coisas que, cara, eu tava desistindo. Eu falei, quer saber? Eu estudo pra ensinar a galera não tá nem aí. E aquelas questões... Essa é a pior crise de um professor. Ele tá dando a vida pra ensinar, a pessoa não quer aprender. Não queria aprender. E aí eu falei pra Carol, falei, amor, eu não... Quer saber? Acho que eu vou parar e tal. Só que aí o pastor Ivo e a pastora Lê começaram a se aproximar muito da gente. E aí uma vez, sem pretensão nenhuma, cara, sem pretensão nenhuma, nós saímos e fomos no Outback. Nessa ocasião você ainda não congregava com Não eles? congregava com eles. Você pregava lá de vez em quando? Eu pregava lá de vez em quando. E assim, era bem esporádico. Mas eu não sabia desse carinho que eles tinham por mim. Vamos sair? Vamos. Vamos comer? Vamos. A gente ama comer, né? Dá pra perceber. E aí, conversa vai, conversa vem. Bom, eu sei que aquela conversa... Eu cheguei em casa, eu olhei pra Carol e falei, amor do céu, o que foi isso? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou congregar com esse cara. Ela, amor, vamos com calma. Eu disse, não, tudo bem, vamos orar. Eu sei que demorou 4, 5 meses eu orando. Nessa época, vocês dois estavam na ATSA ou vocês dois tinham ido pra igreja dela? Não, nós dois já estávamos na ATSA, porque eu saio de lá e trago ela comigo pra ATSA. Depois só vou buscar ela. Eu fui, trouxe, passei pro meu nome, falei, agora voltemos juntos. E aí teve uma fase muito boa, né? Só que começou a desgastar muito o meu ministério. E eu percebi que eu já não tinha mais pra onde ir. Eu já tinha contribuído pra minha igreja local. E aí o pastor Ivo e a pastora Lê foram essa virada de chave. Eles olharam e falaram, cara, você precisa olhar pro teu ministério com mais carinho. Você precisa olhar para aquilo que Deus te entregou. Uau. O pastor Ivo, ele olhou para mim e falou assim, eu amo ouvir você pregar, mas eu quero você na sala de aula. Uau. Ele falou, eu quero uma escola dominical. Dá o seu jeito para fazer. Escolhe material, vê como você vai fazer. Você tem liberdade para escolher tudo. Só que o que me travou, ele disse que... Ele falou, e eu preciso de um líder de jovens. Aí eu falei, então não é pra mim. O ensino eu topo, mas... Eu tava pronto para mudar para lá. E aí eu tinha decidido, depois dos 17, 18, que eu não lideraria mais jovens. Pelas algumas experiências que eu tive. Eu falei, então, pastor, vamos orar. E eu lembro que eu decidi sair para De Nova Esperança. E assim, já dito não pro pastor. Pastor, não lidero jovens. É isso. Quer que eu faça, que eu pregue, que eu dê aula? Fechou. Não lidero jovens. E aí uma amiga nossa não sabia que a gente estava indo pra igreja do pastor Ivo. E Deus deu uma visão pra ela. E eu só fui saber dessa visão à noite. E qual foi a visão? Que ela olhava pra galera da igreja e falava assim, gente, vamos. Porque o Lucas e a Carol vão se despedir. Porque o líder da igreja do pastor Ivo saiu e eles precisam assumir a mocidade de lá.
Meu Meu Deus. E ela só me contou isso depois que eu me despedi da igreja. Aí eu entendi, é pra lá que eu preciso ir. Eu cheguei lá, o pastor Ivo falou, cara, eu vou... É tipo assim, você tem isso aqui, eu vou usar você da melhor maneira possível. E aí ele me jogou na sala de aula. E ele falou, ó, eu quero uma escola teológica. Eu falei, amém, eu também quero. Daqui a uns longos anos. Eu quero, super, amo dar aula. Só que aí Deus me cercou de todos os lados. Porque aí ele foi começando a me apertar, sabe? Aquele momento que Deus fala, ó, é isso aqui que você tem que fazer. E aí eu falei, não, Senhor, não vou fazer isso. Eu preciso trabalhar, eu tenho uma casa, eu preciso pagar aluguel, eu preciso suprir a minha casa. Aí Deus falou, beleza, então eu vou te deixar desempregado. E você vai depender de mim. E aí a Etne nasce. Porque eu precisei entender. Aí eu falei, o maior sinal vai ser a Carol aceitar. Porque a Carol não queria. Ela falou, porque aquela coisa da itinerância, né? E aí tem hora que você passa por algo altos e baixos. Ela falou, eu não quero. Porque a gente já passou por muito perrengue. E eu já tinha entrado nessa daí. Eu também não quero. É isso, tá certo. Aí eu falei a Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou falar com a Carol. E ela vai aceitar. David, por Deus do céu, eu fui falar com a Carol, dizendo, Senhor, diga que não, diga que não, diga que não, diga que não. Senhor, não toca no coração dela, pelo amor do Senhor mesmo. Eu falei, e se nós abríssemos uma escola teológica na igreja? Ela olhou e falou, fazer o quê? Carol, queremos você aqui no podcast. Ela ficou no meio, né? Ela não falou não, não falou sim. Ela falou, é de Deus? Então vamos. Aí eu falei, então é isso. E aí eu tive que me virar, porque eu tinha a vontade, eu tinha a ideia, mas não sabia como. Aí eu falei com o Deide, aí eu falei com um amigo meu, o pastor Lucas Campos. Falei, mano... Pastor Lucas Campos, queremos você aqui no nosso podcast. Um amigão. Falei, mano, como é que faz? Como é que eu faço? Beleza, vamos dar aula, mas e aí? E aí foi quando a gente foi começar todo o trâmite pra nascer a Etne. Eu não lembro, eu não sei o que o Lucas falou pra você. Eu lembro que na época eu falei pra você que por onde eu dava aula, eu pegava o material já pronto. E você não queria isso, você queria montar o material. Eu não queria um material pré-determinado por alguém. Porque você corre risco, às vezes a gente conversa. Então, eu queria montar um material de acordo com a visão teológica da igreja e de acordo com aquilo que eu concordo. Muito bom. Só que assim, eu descobri que era muito mais complicado do que o que eu imaginava e que isso ia sugar a minha vida. Porque eu precisei, já que eu tenho que montar, eu falei, mano, como que eu faço? Pega material aqui e faz assim. E aí eu fui, meti a cara. Então, ontem nós iniciamos um novo módulo na escola teológica. Então, todo dia eu tenho que sentar para escrever Você concluiu aquele módulo... de apologética. Sim. Exatamente. Então agora é panorama do Antigo Testamento, apologética e pneumatologia. Olha. E aí, cara, você tem que ir lá. Bastante aluno? Mano, estamos com uma boa quantidade de alunos. Glória a Deus. Estamos, graças ao bom Deus, a Etne tem sido uma surpresa de Deus na minha vida. Tem quanto tempo já que a Etne existe? E se alguém que tá nos assistindo quiser estudar com você, como é que ele faz? A Etne tem 3 meses de vida. A Etne tem 3 a 4 meses de vida. Né? Um bebê engatinhando, a gente tá... Eu não divulguei o meu curso no seu podcast. É verdade. É verdade. Não, mas você está autorizado. Entendeu? Você está autorizado. É só pra dizer que nós somos diferentes. Entendeu? Pode divulgar. Eu não deixei o David. Falei, David, já que você não faz propaganda... Não faça marketing do seu curso, tá bom. Mas quem quiser estudar, é só me buscar lá no Instagram e me chamar no direct, né? A Etne tem Instagram, não tem? A Etne tem o Instagram, né? ETNE só. Isso, Etne. Acho que é Etne oficial. Pra você ver como eu sei, porque quem cuida disso é a Carol. Né? Então eu não faço essa parte. Então, quem quiser estudar, é só... Todo módulo nós abrimos matrícula. Então, nosso curso ele é um curso rotativo. É bom, é que nem o nosso. Então, é por eliminação de matéria. Exatamente. Você tem só precisa ter a grade curricular toda completa. Exatamente. Então nós começamos, ainda dá pra se inscrever e aí... Vocês não têm a plataforma online, né? Por enquanto só presencial. Ainda não, mas o nosso EAD vai pelo YouTube. Então eu transmito a aula EAD pelo YouTube ao vivo. Perfeito. Então o aluno que quer estudar de casa, por exemplo, eu tava com uma aluna que era de fora do país. Ela estudava de casa. Ela só me enviava a prova em PDF. Para facilitar também. Então Muito a gente legal. trabalha aí no físico e no online. Lucas, encaminhando aqui pro... Quer falar primeiro? Não, pode falar. Encaminhando aqui pro final, eu queria te fazer uma pergunta que muitas pessoas que assistem a gente são líderes jovens ou têm um ministério, estão liderando alguém de alguma forma.
E nós conversávamos muito, né, como esse ministério, ele tem oposição, tem pessoas que se levantam para tentar parar. E conta um pouco da sua experiência em relação a isso. Você, com certeza não, porque você é diferente, mas você já sofreu oposição no seu ministério, na liderança de jovens alguma vez? Já, nossa! Gente, assim, se você quer liderar jovens, saiba, isso vai acontecer todo dia. E como é que vence isso? Como é que lida com isso? Tenha certeza do seu chamado. Muito bom. Tenha certeza do seu chamado. Eu vou te falar, cara, esse ano Deus me permitiu enfrentar muita coisa. Muita coisa, muita... Com quantos jovens você começou e quantos tem agora? Nós começamos, ano passado eu assumi a liderança do Yeshua, né, juntamente com a Carol. Yeshua, eu amo vocês. Yeshua é sensacional, gente. Um abraço, Yeshua, amo vocês. Todo evento que eles fazem, eles me chamam pra pregar. E eu peguei os jovens ano passado com 80, né? Aí esse ano nós tivemos uma divisão entre adolescentes e jovens. Nós vamos para 57, 58 jovens. Cara, Deus me permitiu passar por muita coisa esse ano, muitos levantes. E aí é uma conversa que eu tenho quase todo dia lá em casa com a minha esposa. Tenha a certeza do seu chamado e nada te para. Uau. Saiba quem você é em Deus. Sabe por quê? Por que o líder jovem, ele vai enfrentar calúnia, ele vai enfrentar inveja, ele vai enfrentar o desprezo, ele vai enfrentar o desânimo, ele vai enfrentar a pirraça, ele vai enfrentar tudo que você possa imaginar. E por que isso geralmente abala o líder? Porque ele ainda não descobriu quem ele é. Muito bom. Ele não tem certeza da vocação dele. Uhum. Se você tem a certeza da sua vocação, irmão, fala o que quiser. Porque se falarem que você está roubando e você não rouba, isso não te abala, porque você sabe que você não rouba. É. Só abala se você acha que você rouba. E aí você tá duvidoso. Então, para vencer, tenha a certeza de quem você é em Deus. Uau. Até porque tem uma coisa importante, né? Todo espírito de oposição, de rebelião, esconde um espírito de inveja. Exatamente. Toda rebelião, toda oposição, esconde um espírito de inveja. Geralmente a pessoa que se rebela a você ou se opõe a você é a pessoa que queria estar no seu lugar. Exatamente. Número 16, né? Moisés está liderando o povo, se levanta Corá, Datã e Abirão. E eles falam, se todo mundo é de Deus, se todo mundo serve a Deus, por que vocês que têm que liderar o povo? Essa é a justificativa. A gente tem Deus tanto quanto vocês, por que vocês têm que liberar? Aí Moisés revela o verdadeiro coração deles. Fala, já não te basta ser levita? Você ainda quer o lugar do sacerdote? Uau. A justificativa era... A gente também tem Deus. A verdade era, a gente quer o sacerdócio, a gente quer a sua Exatamente. liderança. E a gente pode até se lembrar da grande reunião, né? Suprema que teve entre a Miriam e o Arão. Sim. Porque um se reúne com o outro e fala assim, beleza, por que o Senhor só fala com Moisés? E aí, quem vai justificar o Moisés é o próprio Deus. Porque Deus chega para Moisés e diz assim, chama eles na tenda. Deus chega para Miriam e diz assim, tem algum profeta entre vocês? Tem alguém que eu possa falar com vocês? Porque se tiver... Porque o Arão é o sacerdote. A Miriam é a profetisa. Tem alguém? Então Deus está colocando em xeque aquilo que eles fazem. Se tiver, diga a eles que com eles eu falo em visão e sonho. Eu vou aparecer a eles. Mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. Meu Deus. Então, não precisa a gente se justificar. É o que eu falo, Deus justifica o filho dele. Uma hora ou outra, Deus vai chamar Miriam e Arão na tenda para justificar Moisés. Meu Deus. Meu Deus. Como o Felipe, ele é de uma área mais... Felipe, sem palavras. Como o Felipe ele é mais dessa área do líder de jovens, que é um negócio que ele gosta, e meu negócio é mais do teológico, o que você acha da teologia proselitista? Porque assim, Felipe é batista renovado, eu sou metodista, você é assembleiano. Cada um tem uma opinião diferente da teologia, mas em momento nenhum eu falo pra você que a sua teologia não presta. E que pra você ser salvo em Deus, você tem que vir pra minha teologia. Cada um tem uma convicção teológica, não vou dizer que diferente, a gente diverge em pontos que não são cruciais. Sim. O que você acha daquele povo que tem essa ideia maligna de ficar tentando converter o povo à igreja dele? Não, a sua não presta, o que funciona é aqui. Assim, a minha teologia é a que tá certo. Que nem uma determinada pessoa que falou assim, por que você é... Ele, porque eu leio a Bíblia. Porque isso é o evangelho. Não. De verdade, eu discordo completamente dessa perspectiva. Isso nasce muito de alguns irmãos nossos. Nós os consideramos irmãos. Nós os consideramos irmãos, né? Eles? Eles eu não sei. Porque esses dias mesmos eu estava assistindo um vídeo. E aí o irmão falou que quem tem a devida posição, por exemplo, igual a minha, um arminiano, nem crente ele é. Então ele não é irmão, ele é um herege.
Isso me lembra muito os muçulmanos. A ala extremista. Porque eles são assim. Eles são um povo que você é, amém. Você não é, então você merece morrer. Isso não parte do evangelho. O evangelho não trabalha dessa forma. Porque no evangelho cabe o Pedro pregando para os judeus e cabe o Paulo pregando para os gentios. E os dois são apóstolos de Cristo e não pensam da mesma maneira. Exatamente. Discordam em várias questões. Em quase todas. Pedro, por exemplo, eu falei pro David, você já estava lendo a carta de Pedro, e eu vi Pedro na carta dele falando sobre Paulo, dizendo que os discursos deles eram muito confusos para se entender. Eu falei, gente, eu tô lendo isso aqui certo? E Paulo chama Pedro de dissimulado. Exatamente. Entendeu? Então, como eu entendo, independente da sua visão teológica, nós somos irmãos em Cristo. Eu não preciso assumir uma devida posição e estar numa devida igreja para que eu seja de fato cristão. Eu posso divergir de você, eu posso discordar de você e ser um irmão em Cristo. Essa é a maravilha do evangelho. É um só corpo, porque o braço não é igual à perna, a perna não é igual ao tronco. Todos fazem parte de um mesmo corpo. A grande questão é que daqui para lá nós os aceitamos como irmãos. De lá para cá muita gente não aceita. Então é uma falsa sensação de unidade. E aí é aquilo que eu não tenho muita papo na língua, né? Porque assim... Carol, pô, segura aí, tá? Porque, olha assim, o processo. chama o advogado que lá vem. Porque assim, nos nossos púlpitos, eles pregam, e amém. Tudo bem. Pregam heresia. Não, pregam eles, pelo menos alguns respeitam, né? Não. Eles respeitam a nossa igreja enquanto eles estão lá. Exatamente. Então, são super educados, dançam conforme a música. Mas quando eles saem do púlpito da nossa igreja e vão pra igreja deles, eles começam a falar, eu tava num culto numa igreja assim semana passada. E usam o púlpito deles pra descredibilizar a nossa. Exatamente. Então assim, eles vêm pra cá, mas nós não vamos pra lá. Não passa nem na porta. Porque se o pentecostal subir no púlpito de uma igreja... Porque vamos lá. Gente, se eu estiver falando demais, vocês podem falar no final, pelo amor de Deus. Por favor. Vamos lá. O fulano chega na nossa igreja e ele prega. Ele prega do jeito dele, não é? Ele não prega como um pentecostal. Não. Nós exigimos isso? Não. Você sobe e prega do seu jeito, correto? Gente, eu queria ver ele dando sangue que nem a gente. Pregando igual a gente. Não, ia ser maravilhoso. Eu quero suar o terno, igual a gente soa o terno. Eu achei maravilhoso. Agora, eu quero ver o pentecostal poder pregar como pentecostal lá. Sobe no púlpito lá. E eu tenho todo o respeito. Eu amo todo mundo, gente. É uma questão de identidade. Eu só discordo. Pra mim é um equívoco. Você tem a sua ideia, mas você tá errado. A gente não pode. Sobe no púlpito e fala línguas estranhas. O Felipe, ele é extremamente efusivo, eufórico. Eu chamo o Felipe de miojo. 3 minutos ele tá cozido. Já tá pronto. Foi. E o Felipe, eu vi o Felipe pregar assim, em igrejas pentecostais, extremamente hard pentecostal, e igrejas pentecostais um pouco mais devagar. Assim, não é tão efusiva. Eu vi o Felipe pregar do mesmo jeito numa igreja batista renovada e vi ele pregar do mesmo jeito numa comunidade que só apaga a luz e... só isso. Ele prega do mesmo jeito. Igual eu. A minha pregação, né? A gente vai bem devagar e no final a gente joga pra cima. Eu prego assim em qualquer lugar, porque é uma identidade. Agora, nós pentecostais, a gente vai pregar no altar da igreja assim... se a gente falar graça e paz, ou paz do Senhor, já... Porque lá é bom dia, boa tarde, boa noite. Eles não se saúdam como a gente faz. Eles acham que isso é exagero, não precisa. Não... Cara, esse que é o complicado, né? Porque, e aí nasce muito aquela coisa, né? Nós admiramos muito a teologia reformada. E por que nós temos tanto da teologia reformada e não tanto da pentecostal, eu digo em material? Em material. Porque, de uma certa forma, nós, por um período, abrimos mão da escrita pela questão espiritual. Nós deixamos isso por um tempo. Sim. A gente gostou muito da prática, mas não investiu na teoria. Exatamente. Então, tanto que quando eu comecei a fazer teologia, falaram que eu tinha esfriado, que eu tinha desviado. E aí eles tomaram esse... Tinha-se essa visão porque a gente não tinha casas publicadoras pentecostais. Quem escrevia livro eram eles. Exatamente. Então eles tomaram conta do mercado internacional e do mercado nacional. Hoje, pela glória de Deus, nós temos teólogos pentecostais e bons. Extremamente relevantes. Bons. E nós precisamos tomar esse lugar, porque é nosso também. Lucas, opinião aqui, e papo 10 agora, meninos. Eu ouvi que a teologia pentecostal nasce do advento do movimento da Rua Azusa. Discordo diametralmente.
Pra mim, a teologia pentecostal nasce no movimento de John Wesley. Falei besteira? Não, porque John Wesley, ele já parte para um lado avivalista da teologia. Esse é o problema. Eles falam, não, que a nossa teologia é extremamente nova porque nasce do advento da Rua Azul de 1908. Não, é porque assim, se nós formos considerar o grande boom de um pentecostalismo numa era sectarista, em que o que reinava era a doutrina reformada, dita reformada, aí ok, a gente pode até conversar. O primeiro problema é o termo reformado, porque a igreja metodista também é a igreja da reforma. E não crê no que os caras crê. Porque eles só atestam como reformados quem anda segundo a cartilha deles. Exatamente. A igreja metodista é uma igreja igualmente reformada e não crê no que eles creem. É porque toda igreja que parte dos princípios da reforma... É uma igreja reformada, que crê nos 5 solas. A questão é, eu não subscrevo como que é? A Confissão de Westminster. A Confissão de Westminster. Eu não sou o cara que é sensacionista. Isso me faz não reformado? Não, irmão, porque eu acredito. Sola Escritura, solo Cristo, sola fide, soli Deo Glória. Mas o ponto é justamente esse, que eles juntaram o reformado com o sensacionista. Então, se você não é sensacionista, você não é reformado. Se você é reformado, obrigatoriamente tem que ser sensacionista. Precisa não ler a Bíblia. Porque, gente, desculpa, mas é aquela coisa, né? O sensacionismo é uma grande... Pra mim é uma grande heresia. Falácia. Ela tá suando frio agora. Vem cala a boca do meu marido, pelo amor de Deus. Alguém segura. É porque assim, esses dias eu recebi um pastor lá no podcast e nós falamos sobre isso. Eu vi. E eu fico com esse pé atrás porque, beleza, para toda a doutrina eu preciso de um texto. Porque essa questão de precisar 3 textos, quem inventou foi a teologia. Foi. A Bíblia nunca colocou isso. Então, a gente trabalha a partir da lei da primeira menção. Por que o dízimo é um fundamento? Porque tá lá. E antes da lei. Então é um princípio. Lei da primeira menção. Você tem um texto, acabou. Então eu preciso... A regra é, eu preciso... De um texto. Ok. Me fala qual é o texto que tá lá escrito. E os dons cessarão na era apostólica. Não tem, cara. O problema é o que a gente tava conversando, que eles se valem da falácia da inferência negativa. Se não tem um texto dizendo que os dons continuam, é porque os dons cessaram. E é uma grande congruência. Não se faz teologia no silêncio das escrituras. Exatamente. Então, pra mim, é uma grande heresia. Porque como? E aí, mas então por que não acontece cura o tempo todo? Ok, Jesus dava um passo e curava alguém? Não. Jesus, aconteceram curas no ministério de Jesus, mas ele não saía olhando pra todo o corpo falando levanta. Não. Foram curas específicas. É aí que trabalha o dom. Em momentos específicos. Se você procurar agora no Google, na internet, tem gente levantando da cadeira de roda. E Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer. Apesar do dom existir, a gente não pode considerar que somos donos deles, de fato. Mas é isso que eles atestam. Eles dizem que se você tem o dom de cura, você tem que curar todo mundo. Exatamente. Se você colocar a mão. Você pega o próprio apóstolo Paulo, que tem o dom de cura, E não curou Trófimo e Mileto. Eles usam esse texto pra dizer que ali o dom acabou. Se Paulo ainda tivesse o dom, ele tinha curado Trófimo e Mileto. Teve um pastor que na pandemia ele olhou pros pentecostais e falou assim, se os dons existem, por que eles não vão nos hospitais e cura todo mundo? O que ele fez o que ele quis fazer com isso? Envergonhar. Nos descredibilizar. Ué, porque se essa galera é cheia de dom, por que eles não fazem isso? É porque a grande questão está nisso. O não é meu. Perfeito. Não é eu. Irmão, se eu quiser, se fosse pra mim, eu entrava no hospital e saia curando todo mundo. Mas eu não mando no dom. Eu apenas sou um vaso que Deus depositou um dom que é dele pra ele usar quando ele bem entender. Perfeito. E só isso. Perfeito. Igual. Perfeito. Há quem diga que pregar é dom, pregar não é dom, ok. Ensinar é dom. Você viu aula? Pregar é dom? Eu acredito que pregar é chamado. Ele falou pra todo mundo, ide pregai. O ide pregar é pra todo mundo. Fechou. Casos e casos. Pra mim, ensinar é dom. Ensinar é dom. Nem todo mundo consegue ensinar. Já teve um dia que você foi dar aula e ela não rendeu? Teve um dia. E você perdeu o dom por causa disso? Não. Porque Paulo não curou Trófimo e Mileto, os dons cessaram. Não, acabou. Meu Deus. Mas enquanto isso, Eutico
Foi ressuscitado. Ressuscitou. Ressuscitou. Pois é, coisa ressuscitou. pouca, né? Entendeu? Talvez falte um pouco de fé para os nossos irmãos. Aí, Tabita, no caso, né? Dorcas, que foi Dorcas. ressuscitada. Enéas tava com febre. Exatamente. E o que eu acho legal desse milagre é que Pedro ele tava testando o nível da fé dele. Ó, Enéas tá com febre e Tabita tá morto. Vamos no Enéas primeiro. Se eu levantar esse cara. Se eu levantar esse cara da febre. vai lá. Se der Entendeu? certo dele, dá certo dela. Enéas, levanta. Vamos na casa de Tabita. Dorcas, ressuscita. Exatamente. Eu aprendi isso. Não é função nossa curar as pessoas, é função de Deus. Exato. Nós devemos orar, como o Tiago escreve, orando uns pelos outros para que sareis. Então, orar. Se Deus vai curar ou não, aí já é da jurisdição dele. Exatamente. E glória a Deus por isso. Eu fico com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é isso. Senão eu não vou entrar até naquela questão, né? Mas essa questão não tem um texto falando que... Então é isso. Continua empírico, nos nossos dias, com a mesma potência, os enfermos são curados, os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam. Uau. Glória a Deus. Perfeito. Bom, Lucas, gostou nós do papo? estamos no Nossa, bom demais. Profeticast. Como o nome sugere, nós somos um podcast profético. Então, Lance uma palavra profética para essas pessoas que estão ouvindo, para nossa geração. a sua câmera é aquela ali. É. Então, eu gosto muito do texto de Paulo em 1 Coríntios 15:58. Sejam sempre firmes e abundantes e constantes na obra do Senhor. Que a nossa geração seja constante na espiritualidade, constante na busca, constante na oração. Eu acredito no potencial da nossa geração para um grande avivamento para o nosso Brasil. Jesus. Eu acredito que nós carregamos algo extraordinário para esse tempo e Deus nos separou para esse tempo. Porém, isso só virá se formos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Faça isso e a sua vida espiritual vai ter uma virada de chave incrível. Glória a Deus. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até o final. Não Deus abençoe esquece, você. manda esse vídeo para alguém, compartilha com uma pessoa. E lembrando também, você que quer fazer parte deste programa, sendo como patrocinador ou entrevistado, deseja estar aqui com a gente, vai lá no nosso perfil do Instagram, clica no link que está na descrição do perfil, você vai entrar em contato lá com alguém do nosso time e eles vão te passar um formulário para você preencher e talvez você pode estar aqui conosco, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Até Fique a com essa próxima. palavra. Até a próxima.